O Supremo Tribunal Federal pôs fim a uma polêmica. Líderes de facções criminosas e bandidos de alta periculosidade devem ser mantidos no presídio federal aqui em Brasília. Você concorda com isso? O STF decidiu que sim. Conosco ao vivo o criminalista Vitor Quintieri. Ô Vitor, o governador Ibanez Rocha encampou essa batalha desde o início do mandato, praticamente. Então, primeiro contigo, agora com essa decisão do Supremo, acabou, né? Juridicamente não tem mais a quem recorrer. Boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos amigos de casa. Bom, Felipe, a situação perante o Supremo Tribunal Federal, processualmente falando, ela é delicada, porque o Supremo Tribunal Federal, para que o nosso amigo de casa entenda, ele decidiu, o órgão Supremo Tribunal Federal, através do plenário. Ou seja, todos os ministros se debruçaram pelo mérito do pedido feito pelo então governador Ibanez. Ao Distrito Federal cabe tão somente a rediscussão da matéria no próprio Supremo Tribunal Federal, através de recursos, mas que não tenham, né, um recurso específico que se chama embargo de declaração, em que esse recurso não tem a possibilidade, em regra, de alterar a conclusão. É um recurso que você opõe, por exemplo, para discutir eventuais omissões, obscuridades. Então, sim, a situação atualmente, né, diante dessa decisão colegiada, deste acórdão, está consolidada no âmbito do referido tribunal supremo. Talvez o caminho agora seja uma decisão política, um acordo político. Nós apuramos, Vitor, hoje pela manhã, com assessores ligados ao governador, que ele teve do ministro da Justiça a palavra de que sim, esses bandidos serão transferidos do presídio federal aqui de Brasília. E quando essa discussão começou lá atrás, em 2019, o que o governador dizia eu não admito que chefes de facções criminosas, bandidos muito perigosos, sejam mantidos a poucos quilômetros de distância dos chefes de todos os poderes da República, de todas as embaixadas estrangeiras em Brasília, dos presidentes de todos os tribunais, alegando que isso poderia causar um risco institucional ao país, porque, segundo Ibanez argumentava, quando um líder de facção criminosa, por exemplo, Marcola, que é condenado a 330 anos de prisão, é responsável por chefiar todo um bando ligado a ele, vem para uma cidade, outros criminosos ligados a ele acompanham e ficam em volta para dar apoio. Pela sua experiência, Vitor, esse é um argumento que faz sentido ou a presença desses bandidos aqui no Presídio Federal não nos deveria causar tanta preocupação? Bom, Felipe, essa é uma excelente pergunta. Claro que a transferência de pessoas de alta periculosidade gera uma preocupação inicial, mas para que a gente deixe claro, né, a situação do sistema penitenciário no Brasil, algo que foi inclusive destacado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação civil originária, é no sentido de que, primeiro, cabe à União a gestão do sistema penitenciário federal. O nosso sistema, até para o amigo ouvinte que nos acompanha com a sua audiência, é importante destacar que o sistema brasileiro nessa questão tem uma forte influência, inclusive, do sistema norte-americano. E o que isso significa? Que a União, ela não só pode, como deve gerir esse sistema, não só no sentido de possibilitar transferências, como possibilitar a segurança de todos aqueles envolvidos na operação, seja de transferência do próprio custodiado, dos agentes públicos, das pessoas que moram ao redor, como de toda a sociedade. Então veja que a União, no caso, gerindo o sistema penitenciário federal, tem condições de resguardar a segurança da população, não tendo sido apresentado, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, argumentos que fossem capazes de mudar essa dinâmica, certo? Entendi, quer dizer, o que está lá no Supremo não demonstra que a população de Brasília ou a estabilidade do país corra risco com a presença desses bandidos aqui. Você acha, Vitor, que outros estados poderiam eventualmente recorrer ao Supremo se a decisão tivesse sido contrária? Porque quem discorda do governador diz o seguinte, você não quer o bandido aí perto do brasiliense, mas eu também não quero o bandido aqui perto do mineiro, do paulista, do amazonense. Então, quer dizer, ninguém quer, né? Em algum lugar teria que ser decidido onde esse pessoal ficaria. Então isso também poderia continuar a briga na justiça, porque outras unidades da federação poderiam argumentar, por que no DF não, mas em Minas sim, em São Paulo sim? Certamente. Se a decisão não tivesse sido no sentido que o Supremo, né, concluiu, estaríamos diante de uma possível celeuma envolvendo unidades da federação. Lembrando que aqui no Brasil temos pelo menos 5 presídios federais em estados distintos.
Então veja que a decisão do Supremo Tribunal Federal, além de declarar algo, né, que já está previsto na Constituição Federal, no sentido da competência para fins de gestão do sistema penitenciário federal, ela serve também para dar estabilidade e segurança jurídica a todo o país. Nenhuma cidade, né, se fizermos pesquisas quantitativas empíricas para a respectiva população, vai querer de ofício que essas pessoas que detêm, de acordo com a lei, uma alta periculosidade, fiquem em suas cidades. Agora, o que o Estado brasileiro deve garantir, e o que foi discutido também na ACO, é a segurança das pessoas ao redor, dos próprios presos, que muitas vezes são ameaçados de morte ou passam, né, por atentados contra a sua vida, como os servidores públicos responsáveis por essa segurança. Então, foi uma decisão, na minha leitura, acertada, né, por parte do Supremo Tribunal Federal e que está de acordo, inclusive, com o que foi feito, né? O Distrito Federal, assim como outros estados, eles concordaram com a construção de presídios federais, sabendo que são presídios, de acordo com a própria lei 11.671 de 2008 e o respectivo decreto que regulamenta a questão, sabendo que são presídios destinados a pessoas de alta periculosidade. Então, equilibrando a segurança, né, nos respectivos presídios, não há um elemento concreto para se temer. É isso. Ô, Vitor, você falou que concorda com a decisão. Se o governador te encontrar na rua, ele briga contigo, viu? Ele não gostou nada do que aconteceu. Falando sobre a aceitação do presídio aqui, o governador, à época, disse que tentou, inclusive, negociar, ressarcir a União o preço pela construção do presídio federal aqui em Brasília e assumi-lo para si, como se fosse do sistema prisional do Distrito Federal, incorporar a Papuda. Então, ele não gostou nada disso. Mas muito obrigado, viu? O que você queria complementar? Diga aí. Não, eu queria aqui mandar meus cumprimentos ao governador, doutor Ibanez, né, advogado, conhecido aqui na região. São só opiniões jurídicas, né? Então deixar isso registrado e mandar o meu abraço. Tá certo, obrigado, Vitor, pela participação e a gente conta sempre com a sua presença aqui. Boa tarde, bom trabalho.